No início do século XX, o trabalho esteve no foco das decisões e dos discursos políticos. Vamos mostrar neste vídeo como a justiça do trabalho e o direito do trabalho se desenvolveram e assumiram a forma que tem hoje no Brasil. Foi em novembro de 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que trabalhadores organizaram movimentos pelo mundo, exigindo direitos. A ferramenta encontrada por eles foi a greve. Um ano antes, o Brasil já vivia uma das paralisações que mais marcaram a história do país, a Greve Geral de 1917. Em julho daquele ano, indústria e comércio pararam. Cerca de 70 mil pessoas cruzaram os braços. A greve, que foi em parte influenciada por imigrantes italianos e espanhóis, só acabou após a conquista de aumentos salariais. Mas a grande vitória mesmo foi o reconhecimento do movimento operário como parte nas negociações trabalhistas. Em 1923 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho. O órgão tinha como meta cuidar dos sistemas de remuneração do trabalho, contratos coletivos, sistemas de conciliação e arbitragem, trabalho de menores e mulheres, além de seguros sociais e caixas de aposentadoria. O Conselho deu início a uma série de conquistas para os trabalhadores. Considerado o embrião do futuro Ministério do Trabalho, o órgão tornou realidade compromissos assumidos pelo Brasil no Tratado de Versalhes. O Conselho também intermediava e conduzia debates e litígios trabalhistas entre patrões e empregados. Nesse período, ocorreram paralisações expressivas, como a greve dos gráficos em São Paulo. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil por meio de um golpe de Estado. A partir daí, inicia-se uma série de mudanças nas relações trabalhistas. Uma das primeiras foi a criação do Ministério do Trabalho, em 26 de novembro daquele ano. O Ministério da Revolução, como foi chamado por Lindolfo Collor, primeiro-ministro do órgão, surgiu para intervir em conflitos entre capital e trabalho. Até então, as questões trabalhistas brasileiras eram tratadas pelo Ministério da Agricultura. O novo ministério intensificou normas referentes à organização sindical e aos direitos trabalhistas, como a regulamentação da jornada de trabalho. Na época, foram estendidas as caixas de aposentadoria e pensão de diversas categorias profissionais. 2 anos depois, entrou em cena a carteira profissional. Conhecida como Carteira de Trabalho e Previdência Social, o documento passou a ser obrigatório para todos os trabalhadores maiores de 16 anos de idade. 1932 também foi marcado pela criação do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo e do Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. Ainda em 1932 foram regulamentados o trabalho feminino e a jornada de 8 horas para os comerciários, estendida aos industriários. Outro decreto garantiu o benefício da concessão de férias aos bancários. Um ano de muitos avanços para a área trabalhista. Além das inspetorias regionais do trabalho, chamadas posteriormente de Delegacias Regionais do Trabalho e hoje intituladas como Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, surgiram as 2 instâncias precursoras da atual Justiça do Trabalho. Uma composta pelas comissões mistas de conciliação, que mais tarde deram origem às sessões de dissídios coletivos. Executava os acordos, encaminhava situações sem consenso entre as partes ao juízo e também remetia os litígios ao Ministério do Trabalho. Já a outra instância, formada pela Junta de Conciliação e Julgamento, tratava apenas dos dissídios individuais dos empregados. No ano de 1934, foi promulgada a Constituição Federal, que instituiu a Justiça do Trabalho por meio do artigo 122. Sindicatos e associações profissionais conquistaram o direito de funcionar automaticamente. Um deles foi o Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, que desenvolveu força social depois de uma grande greve que paralisou por 4 dias parte do tráfego da ferrovia em São Paulo. Eles reivindicavam principalmente a jornada de trabalho de 8 horas diárias e o direito ao descanso semanal. As exigências foram aceitas pelo governo do estado e pela empresa. A Carta Constitucional trouxe ainda grandes avanços para os trabalhadores, como a instituição do salário mínimo,
de férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa. Neste ano, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte como presidente do Brasil por mais 4 anos, desta vez legitimado pela Constituição. Com o decreto número 1237 de 1939, a Justiça do Trabalho foi organizada. De acordo com a nova legislação, todos os conflitos entre empregado e empregador deveriam ser julgados pela Justiça do Trabalho. A conciliação foi prevista no decreto. Ela deveria ser feita durante todo o processo antes do julgamento. Ações de dissídios individuais e coletivos, inquéritos administrativos, recursos, também foram tratados no texto. Com a legislação, todas as associações profissionais registradas no Departamento Nacional do Trabalho foram reconhecidas como sindicatos. No entanto, ficou previsto que cada profissão só poderia ter uma entidade sindical que a representasse. Em 1941, as comemorações no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, marcaram, em um ato público e histórico, a instalação da Justiça do Trabalho no Brasil. A JT, que já havia sido instituída pela Constituição Federal, organizada e regulamentada por decreto, enfim saía do papel no dia 1º de maio. 3 instâncias passaram a integrar a estrutura destinada a solucionar os conflitos trabalhistas. Na base, as juntas de conciliação e julgamento mantiveram o nome e a composição, mas passaram a ter como presidente um juiz de direito ou bacharel nomeado pelo presidente da República para mandato de 2 anos. No nível intermediário, conhecido como 2º grau, a atribuição dos Conselhos Regionais do Trabalho era a deliberação sobre recursos. No nível superior, ou 3º grau, funcionava o Conselho Nacional do Trabalho, que atuou como órgão máximo durante 5 anos, até ser substituído pelo Tribunal Superior do Trabalho. 2 anos depois, em 1943, o Brasil conseguiu unificar em uma só lei toda a legislação trabalhista do país. A iniciativa foi do ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho. A missão foi confiada a 5 juristas. Entre eles estava o ex-ministro do TST, Arnaldo Susequinde, então com apenas 24 anos. Os 5 trabalharam na elaboração do texto durante cerca de 1 ano. O Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, conhecido como Consolidação das Leis do Trabalho, foi sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas. A assinatura ocorreu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, que estava lotado para comemorar a conquista. A legislação entrou em vigor no dia 10 de novembro do mesmo ano. A lei ficou mais conhecida pela sigla CLT. Nascia aí, então, o termo seletista, que identifica o trabalhador com registro em carteira de trabalho. A legislação tem 8 capítulos e 922 artigos, que tratam de temas como identificação profissional, jornada de trabalho, salário mínimo, férias, segurança e medicina no trabalho, proteção ao trabalho da mulher e do menor, previdência social, além da regulamentação de sindicatos. Em 1946, a Justiça do Trabalho, até então vinculada ao Poder Executivo, passou a integrar o Poder Judiciário. Os Conselhos Regionais do Trabalho se transformaram em Tribunais Regionais do Trabalho, e o Conselho Nacional do Trabalho foi convertido em Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a Constituição de 1946, competia à Justiça Trabalhista conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores. O TST recebeu a competência de eleger o presidente, organizar a secretaria e formar o próprio quadro de trabalhadores, reafirmando a autonomia da Justiça do Trabalho. Na época, o TST ficava no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e teve como primeiro presidente o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. A Justiça do Trabalho contava com 8 tribunais regionais do trabalho. A sede do TST só foi transferida para Brasília em 1º de maio de 1971, sob a presidência do ministro Télio da Costa. A primeira sede na capital federal foi neste prédio, onde hoje fica o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com jurisdição sobre Distrito Federal e Tocantins.
Na década de 90, devido ao crescimento constante do número de processos trabalhistas em tramitação, nasceu a ideia de construir uma nova sede. Em 2006, a mais alta Corte Trabalhista ganhou novo endereço. Na construção desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a falta de espaço foi resolvida. Atualmente, o TST possui 3 blocos construídos em uma área de mais de 95 mil metros quadrados e abriga os gabinetes dos 27 ministros. A sede concentra os serviços judiciários e administrativos da Corte e é utilizada para a guarda de processos.